Lula está certo ou errado ao dizer que o Congresso nunca teve um nível tão baixo? Para responder essa pergunta, convidamos as deputadas Tabata Amaral, do PSB, e Bia Kicis, do PL. Muito bem-vindas, deputadas. Boa noite. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Queria começar fazendo essa pergunta. O nível do Congresso nunca foi tão baixo, como diz o presidente Lula. Queria começar com a deputada Bia Kicis. Boa noite, Juliana. Boa noite, Tabata. Em primeiro lugar, estou aqui no plenário, que daqui a pouco começa a ordem do dia. Então, assim, talvez a imagem não esteja tão boa, o som, peço perdão por isso, Tá tudo certo. mas eu fiz questão de poder participar. Bom, eu acho, assim, um absurdo tão grande o presidente da República atacar o Congresso dessa forma. Mas vamos lá, no mérito do que ele diz. O Lula já passou por aqui, foi até constituinte. Bom, foi condenado por roubo, corrupção, desvio, condenado em 3 instâncias e depois descondenado. Está aí um presidente que apoia terroristas, que se une ao pior que existe no mundo. Eu acho que não dá para falar que na época dele o Congresso tinha um nível melhor. Mas ainda vamos lá, Zé Dirceu foi também deputado, foi preso. Genuíno era também presidente do PT, foi também parlamentar, foi preso. Então a gente tem que ver o que será que o Lula entende por mais baixo nível. Para mim, baixo nível é quem rouba, é quem desvia, é quem mente, não é quem luta pela vida contra o aborto, não é quem luta pela família. É isso, né? A gente ouvir esse tipo de coisa do Lula, eu acho que é uma afronta ao Congresso Nacional e, pior ainda, ao lado do presidente do Congresso, da Câmara, desculpa, Hugo Mota, colocando o presidente numa situação terrível. Acho que o Hugo foi muito educado, sabe? Ele deveria ter se levantado e dado uma resposta à altura do que o Lula fez. Lula falou realmente olhando ali no olho do presidente da Câmara, a deputada Tabata Amaral. Lula tem razão em dizer que o Congresso nunca teve um nível tão baixo? Boa noite, Juliana. Boa noite, deputada Bia Kicis, todos que nos acompanham. Infelizmente, o nível do Congresso Nacional realmente está muito ruim. E quem diz isso melhor é a população. Quando vai para as ruas, como nós fomos, quando aponta isso em pesquisa, e com razão, infelizmente. Queria eu poder dizer que o Congresso Nacional hoje está voltado para resolver os problemas do nosso Brasil, mas não. O que a gente vê é o Congresso Nacional se unir para votar projetos absurdos, como foi o de aumento de número de deputados. Votei contra, mas infelizmente passou aqui. Como foi a PEC da blindagem, que deveria se chamar PEC da bandidagem, porque foi criada para blindar parlamentar corrupto, para blindar parlamentar criminoso de qualquer ação penal. E a gente viu também o quanto que o Congresso, que a Câmara, tentou impedir a votação da reforma do imposto de renda, tão importante para quem recebe até 5 mil reais. O quanto que esse mesmo Congresso não é o todo, mas tem ali uma parcela do Centrão e do bolsonarismo que vem se unindo, por exemplo, para impedir a taxação das bets. Bets essas que estão causando endividamento da população. Essas apostas estão acabando com nossas famílias. Imagino eu que o que a população espera do Congresso Nacional, de quem é de esquerda, direita, centro, cima, abaixo, qualquer coisa, é um compromisso com a coisa pública. É a gente falar de educação, como a gente está fazendo no Plano Nacional de Educação. É a gente dar uma resposta à altura para o crime organizado, que está cada vez mais sofisticado, lavando o seu dinheiro com fintechs. É a gente proteger a saúde pública do nosso Brasil. É a gente enfrentar privilégio, super salários, penduricalhos, uma elite do serviço público que ganha muito mais do que deveria ganhar, enquanto o professor, o policial, o enfermeiro não são valorizados. Então, quando a população vê essa classe política que hoje, essa união do bolsonarismo com uma parcela do Centrão, votando coisas para se beneficiar, mas dizendo não à reforma do imposto de renda, como disse por tantos meses, sem querer pautar projetos para proteger as crianças, para enfrentar os problemas de segurança pública, é claro que a Sim. população não fica contente. É claro que a população não se vê representada. Então, infelizmente, nessa fala, o presidente Lula está certo. Deputadas, temos mais 2 minutos para cada resposta. Deputada Bia Kicis, queria devolver essa provocação da deputada Tabata. Depois das votações, da PEC da blindagem, aumento de deputados, como é que isso chegou para a população de uma maneira ruim?
Essa crítica do presidente Lula não pode colar junto ao eleitorado, junto à população ou não? Eu acho que São Paulo foi o eleitorado dele mesmo, porque o que quer que ele faça, todo mundo aplaude, acho bonito. Acho estranho a deputada Tabata vir com esse discurso. Quero dizer que eu votei a favor do imposto de renda, da isenção até R$ 5.000. Votei contra várias medidas que ela falou aí. Agora, com relação, por exemplo, hoje nós votamos na CCJ vários projetos que vão beneficiar professores, alunos. Nós hoje fizemos um esforço concentrado na CCJ para votar apenas projetos voltados para a educação, para professores. A deputada Tabata, quando ela apresenta algum projeto que seja bom, a gente vota a favor. Agora, querer dizer que é o bolsonarismo, desculpa. O maior lixo que a gente já teve na história foi produzido pelo PP aqui dentro. O roubo, desvio, petrolão, mensalão. Nunca houve tanta corrupção como com o PT. Eu queria atribuir ao bolsonarismo. Olha, a PGE acabou de dizer que nunca houve, que não houve, não conseguiu detectar corrupção no governo Bolsonaro. E nós estamos aqui no Congresso fazendo um esforço enorme, por exemplo, na CPMI do INSS. Eu faço parte, e o governo está lá blindando pessoas suspeitas. Amanhã iremos votar a convocação do irmão do Lula, o Frei Chico. Eu quero ver como é que o governo, o PT e a base do governo, que o Lula quer pousar de bom moço aí, vai votar. Estão blindando robô velhinhos. E a gente sabe que são ligados a deputados do PT, da esquerda. Agora, vem querer dizer, a deputada vem buscar projetos, querer como se fosse o bolsonarismo que estivesse provocando isso. Desculpa, Tabata, aqui não tem corrupção. Aqui não tem corrupção. Era a esquerda que ficava gritando genocida, genocida baixando o nível. Foi um deputado do PT que deu um tapa num outro deputado, outro dia aqui no plenário, o Quaquá, que deu um tapa, e uma deputada do PT que deu uma cotovelada nas partes íntimas do deputado Nicolas. Então, me desculpa, o Glauber também saiu chutando um ativista aqui de dentro. Querer atribuir o baixo nível ao bolsonarismo, me desculpa, é uma piada. Deputada Tabata Amaral, tempo com a senhora. Eu fui uma das pessoas que assinou para que a CPI do INSS, a CPMI, fosse instalada. O que eu mais desejo é que os corruptos, independente do governo, Temer, Lula, Bolsonaro, que estavam envolvidos nisso, sejam presos. Mas o que me surpreende aqui é que a deputada Bia Kicis votou a favor da PEC da blindagem. PEC essa que, se não tivesse sido enterrada pelo senador Alessandro Vieira no Senado, iria proteger, inclusive, os parlamentares que fizeram parte desse grande escândalo de corrupção nojento que assaltou quem recebe o INSS. E o que faz falta a esse Brasil, minha gente, é a gente tirar essa polarização que vem nos emburrecendo, da gente acreditar que a corrupção é de esquerda ou é de direita. Infelizmente, no Brasil, a corrupção não tem coloração partidária. E a gente tem que ter coragem e coerência para apontar a corrupção quando ela acontece no governo Lula, quando ela acontece no governo Bolsonaro, quando ela acontece no governo Temer, porque senão a gente troca e a coisa não muda. É isso que a gente viu agora com o escândalo do INSS. Queria eu que a corrupção fosse de um partido. Era fácil de resolver. Infelizmente, a corrupção está entranhada no poder do nosso Brasil. E se a gente não tiver coragem de enfrentá-la, mesmo quando ela acontece no nosso campo ideológico, mesmo quando ela acontece no governo que a gente gosta, a gente vai continuar servindo a quem? Aos corruptos e contra o povo brasileiro. Não caiam nessa. Infelizmente, corrupção não tem coloração partidária. Se a gente não tiver coragem de encarar isso, ela vai continuar tirando dinheiro da educação, da saúde, da segurança e destruindo o nosso país. Não importa qual é o governo de plantão. Se o projeto é para enfrentar a corrupção, sempre vai ter a minha assinatura, sempre vai ter o meu voto. E corrupção sempre vai ter a minha denúncia. Não importa se eu votei naquele governo ou não, não importa se eu gosto daquele governo ou não. E isso deveria ser exigido da esquerda à direita, de todos os parlamentares que de fato se preocupam com o nosso país. Para a gente fechar o debate, tem mais um minutinho, mais uma pergunta. Vou começar agora com a deputada Tabata Amaral. Deputada, essa fala do presidente Lula pode acirrar ainda mais os ânimos e complicar a relação entre Congresso e Executivo?
Infelizmente, Juliana, o que acirra os ânimos é quando a Câmara derruba um projeto muito importante que a gente tinha na pauta semana passada, que trazia corte de gastos e que taxava, que é uma justiça, as bets, que taxava as fintechs, que olhava para essa elite que parece que nunca pode ser tocada. Não é para a gente demonizar a gente, mas é para a gente trazer mais justiça. O que acirra os ânimos é quando, por interesses eleitorais, tentam barrar a reforma do imposto de renda. E o que vai unir esse Brasil é a coisa concreta, é o pé de meia, como a gente fez, é a PEC da segurança pública, é o Plano Nacional de Educação. A forma de unir esse país é tratar de agenda, de problema e juntar da esquerda à direita para resolver. No dia que quiserem fazer isso, a população volta a confiar no Congresso Nacional. Deputada Bia Kicis, ânimos acirrados podem continuar dessa forma depois dessa fala do presidente Lula? Que acirram os ânimos são as mentiras que são contadas. Quando a deputada fala, parece que os projetos são lindos. Mentira! Essa MP 303 que a gente derrubou, graças a Deus, ia aumentar 10 impostos para o povo brasileiro. E aí eles dizem assim, ia taxar os ricos. Mentira, ia taxar todo mundo. Outra coisa, eu tenho uma vida escorreita, nunca apoiei corrupto. Quando eu votei a favor da PEC das prerrogativas, era para que o Supremo Tribunal não pudesse chantagear deputado e senador ligando e falando assim, o seu inquérito está aqui, sua ação está aqui parada, se você votar de tal forma, vai andar. Não tem um político corrupto que esteja sendo processado pelo Supremo Tribunal Federal. Nenhum. Digam um. Nós estávamos aqui querendo proteger aquela perseguição que existe hoje a quem ousa falar contra o regime. O projeto não ficou como a gente queria, não ficou bom, mas ela daria um mínimo de proteção, voltando ao que era na Constituinte de 88. Em 88, ninguém falou que isso era PEC da bandidagem, da blindagem. Agora também não era para ser, mas a narrativa foi vencedora. Então, o que acirra os ânimos é a mentira dos ataques que são feitos a pessoas corretas que não têm corrupção no seu currículo. Agora sim, 30 segundos, porque a deputada Tabata Amaral foi citada, mais 30 segundos para a deputada Bia Kicis. Deputada Tabata Amaral. Eu volto a dizer, a gente vai retomar a confiança das pessoas na Câmara, no Senado, no dia que a gente pautar o que interessa ao povo. E a minha mensagem final é sobre a importância da eleição do ano que vem. Vou dizer uma coisa que pode chocar, mas hoje em dia o voto para deputado federal e para senador é tão ou mais importante do que o voto para presidente da República. E a gente tem que olhar assim, como cada parlamentar se comporta nessas votações e não colocar aqui quem é contra o povo brasileiro, quem é a favor da corrupção. Ano que vem, a gente tem uma chance de mudar esse jogo. Deputada Bia Kicis, 30 segundos. Eu quero dizer que o povo brasileiro é um povo, na maioria, cristão, conservador, e a gente tem um governo aí que todo dia tenta emplacar pauta abortista, contra a família, prejudicar os pais, doutrinar as crianças nas escolas. Então, a deputada Tabata tem razão. Realmente, a eleição para deputado e senador vai ser muito importante. Nós temos que resgatar a autoridade do Congresso, que hoje não é mais um poder. Quem domina hoje e governa é o Supremo Tribunal Federal, junto com o Lula. Por favor, vamos votar bem para o Congresso voltar a ter um poder com ser maiúsculo do povo brasileiro. Deputadas, muito obrigada, viu, pela participação por aqui. Infelizmente, nosso tempo acabou. Deputada Tabata Amaral e deputada Bia Kicis, bom trabalho para as duas.